quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52, conta a história de um cego, o cego de Jericó. Este homem clamava e dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E pessoas pediam para que ele parasse, repreendiam para que ele se calasse. Mas ele continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a gente pode entender algo interessante nessa passagem. Primeiro, o cego, ele conhecia as escrituras, a palavra de Deus, a tal ponto de conseguir identificar que aquele que passava por ali era um filho de Deus, que aquele que passava por ali era da linhagem de Deus. Então ele clamava assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava porque ele acreditava que Jesus podia fazer algo por ele. E mesmo assim, ele recebeu a repreensão das pessoas. Nós podemos receber repreensão das pessoas mesmo fazendo algo correto. Nem sempre as pessoas vão concordar com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, por vários motivos. Mas naquele momento o cego não desistiu, ele continuou clamando. Muitas vezes eu e você vamos precisar continuar fazendo, independente daquilo que as pessoas falam, da situação na qual a gente está passando. E a história conta que Jesus viu aquilo que o cego estava fazendo e pediu para que o chamasse. Quando o chamaram, ele tirou a sua capa e foi ter com Jesus. E a gente pode aprender outra coisa muito interessante aqui, que esse cego estava naquele lugar protegido pela sua capa. Havia uma segurança em ele estar com a capa, a proteção da chuva, do sol. Mas quando ele foi chamado por Jesus, ele entendeu que ele não precisava mais da segurança das coisas dessa terra, porque havia algo que iria acontecer e ele não iria mais precisar da sua capa. Eu e você precisamos ter fé como esse homem, de crer que aquilo que nós estamos fazendo hoje não vai mais ser preciso, porque Deus estará junto conosco para nos curar, para nos libertar, para fazer algo na nossa família, algo no nosso interior. A gente não vai precisar mais andar preocupado, porque a gente crê que Deus irá fazer na nossa vida. Nós não vamos precisar mais andar com uma quantidade inúmeras, folhas disso, folhas daquilo, porque Deus vai fazer por nós, em nós e através de nós. Mas o cego precisou ir até Jesus. Nem sempre as coisas vão acontecer na facilidade. Muitas vezes nós vamos precisar passar por situações nas quais a gente vai ter que ter uma atitude. E não é porque a gente orou, está pedindo para Deus, que as coisas simplesmente vão cair e vão acontecer. Simplesmente de uma forma simples e rápida. Não, muitas vezes nós vamos precisar continuar clamando, continuar pedindo para Deus. A gente vai precisar continuar posicionado como filha, como filho de Deus, para que as coisas aconteçam na nossa vida. E aquele cego foi até Jesus, deixando a sua segurança. A sua segurança hoje pode ser um remédio, a sua segurança hoje pode ser uma pessoa da sua família, a sua segurança pode ser uma pessoa que você tem um relacionamento, ou uma situação, às vezes é o emprego. E muitas vezes, sem ter aquilo que nos dá segurança, nós ficamos muito preocupados. Nós ficamos muito preocupadas, mas Deus deseja que a nossa confiança esteja inteiramente nele. Confia no Senhor e entrega o teu caminho a Ele, e Ele tudo fará. Não é que Deus fará todas as coisas por nós, Deus fará a sua parte.
E nós vamos precisar fazer a nossa, não se esqueça disso. E a continuação dessa passagem bíblica conta que o cego estava com Jesus e Jesus perguntou para ele: "O que tu queres que eu te faça?" E o cego disse que eu veja. E para a gente pode parecer muito óbvio. Havia um cego, foi até Jesus. É claro que ele iria pedir para enxergar, mas nem sempre nós pedimos para Deus aquilo que nós realmente precisamos. E Deus queria ver aquilo que o cego queria. Então ele perguntou. Deus, na sua palavra, há vários momentos que ele se encontra com pessoas, Jesus se encontra com pessoas e Jesus pergunta para elas coisas. Deus deseja ver como está o nosso coração, o que nós queremos, o que nós desejamos. Deus, ele deseja nos ouvir. E não foi diferente com o cego. O cego teve a atenção de Jesus e Jesus se importou com a sua necessidade. Da mesma maneira, Deus se importa com a minha e com a sua necessidade. Ele sabe aquilo que você está passando, ele sabe como você está verdadeiramente lá dentro de você. E Deus quer que eu e você venhamos falar para Ele. E quando a gente fala, Deus, Ele não está tão longe que Ele não vá nos responder. Ele nos responde. E o cego recebeu aquilo que ele foi buscar. Ele foi buscar a sua cura e ele saiu dali, daquele momento, curado. A Bíblia fala que Jesus disse para ele: "Vai, a tua fé te salvou." E o cego viu e seguiu a Jesus. Há algo maravilhoso aqui que acontece. Depois do homem falar a sua necessidade, a cura aconteceu. Muitas vezes nós vamos precisar simplesmente falar as coisas para Deus. E só de nós falarmos as coisas, nós vamos ser curados por Deus, tratados por Deus. Muitas vezes nós queremos esconder as coisas que nós estamos passando das pessoas, nós queremos fingir que não está acontecendo, mas quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente tem o nosso momento com o Senhor, não há por que nós escondermos as coisas, porque Deus já sabe, Deus já conhece. E Ele se importa tanto conosco que Ele não nos julga de maneira nenhuma, mas Ele nos acolhe, Ele nos trata e se importa com a nossa necessidade. O cego poderia simplesmente ter recebido aquele milagre e ter ficado alegre e contente, e deu. Porém, a Bíblia conta que aquele cego seguiu a Jesus. Ele, por gratidão, por entender que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, era aquilo que ele precisava, ele seguiu a Jesus. Que Jesus, que Deus, possa ser isso para nós. Ele possa ser o caminho a ser seguido. Ele possa ser aquele que merece que nós venhamos copiá-lo. No nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de pensar. Que em nome de Jesus você receba essa palavra de Deus e possa ser ministrado por Deus aí na sua casa. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.